Ele inclinou o corpo, bateu os peitos no fogão, a leiteira veio em cima dele de água quente. Eu estava na sala dando mamadeira ao neném. Só escutei a gritaria. Quando eu escutei a gritaria, eu falei, ó, Leonardo se queimou. E meus filhos falaram, nenão, nenão. Eu falei, é. Quando foram ver a chaleira, já estava água quente nas costas dele e a leiteira colada no bumbum dele. Ele subiu, aí aconteceu um clarão, a gente viu de casa, porque é meio distante, onde eles soltam pipa, de onde eu moro. Aí a gente viu um clarão, minha mãe logo sentiu, é o Vinícius na torre. Aí eu acalmei ela, depois veio um menininho dizendo, o Vinícius está agarrado na torre. Aí minha mãe pensou que ele estava morto, né? Porque a torre é de alta tensão. Que conselho você daria para os meninos da sua idade? Que não subam na torre, que não fiquem longe de perigo. Essas coisas assim, que já aconteceu uma coisa séria comigo. Doeu muito o seu ferimento? Doeu. Estes pequenos pacientes estão internados com queimaduras graves no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, que é referência neste tipo de atendimento. No Andaraí, os pacientes, logo que chegam à emergência, são avaliados pela equipe médica de plantão do Centro de Queimados. Alguns são encaminhados para tratamento em ambulatório, enquanto outros internados por longos períodos. Em regime de internação, o Hospital Andaraí dispõe de 12 leitos, tá? Mas o nosso maior atendimento é no setor ambulatorial, onde nós atendemos mensalmente 600 pacientes. Queimados? Queimados, é. Então, somando o atendimento da emergência com o atendimento do ambulatório, são 1.000 atendimentos mensais. Pela quantidade de acidentes com fogo, o médico responsável pelo Centro de Tratamento de Queimados do Andaraí, Dr. Luiz Macieira, defende a criação de um hospital na cidade do Rio de Janeiro, só para atendimento às vítimas de queimaduras. Porque esse paciente queimado, ele precisa não é só de um curativo e de um aporte clínico. Ele precisa, ao longo do tratamento dele, de um tratamento oferecido por uma equipe multidisciplinar. Então, é o médico, a enfermeira, o psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, o recreador, o fisioterapeuta, a nutricionista. Então, todos esses profissionais estão ligados ao tratamento da queimadura. Os casos de queimaduras que chegam ao hospital são tão graves que 20% dos pacientes acabam morrendo. Às vezes, quer dizer, esse óbito ocorre em condições até favoráveis diante da perspectiva de vida futura para esse paciente. Então, às vezes ele se torna até um motivo de afago, porque a deformidade é tão grande, tão severa, as sequelas futuras serão tão sérias, mutilantes, e que às vezes o óbito contempla a família. O tratamento do paciente com queimadura grave é doloroso, longo e caro. A maioria fica com sequelas e cicatrizes no corpo pelo resto da vida. As cirurgias são constantes. A queimadura sempre deixa sequelas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas ou sejam físicas e emocionais. A nossa função é tentar fazer com que esse dano seja minimizado no aspecto físico e, quiçá, diminuído na parte emocional. Mas uma queimadura, nós estamos falando de uma queimadura profunda, que procure um centro de queimados, sempre é uma queimadura que requer cuidado especializado e dificilmente, mas muito dificilmente, ela deixa de ter algum tipo de sequela, seja ela psicológica ou física. Há mais de 30 anos, o cirurgião plástico Carlos Roxo realiza cirurgias em pacientes com sequelas de queimadura no Hospital do Andaraí. O médico desenvolveu uma técnica cirúrgica que acelera o retorno do paciente ao convívio social. Em nosso serviço foi desenvolvida a abordagem de forma muito simples, com autoenxertia para tratamentos que normalmente levariam 2, 3 tempos cirúrgicos, e a gente consegue, num único tempo, fazer com que essa pessoa tenha excelente resultado. A grande vantagem é que essa técnica é possível de ser reproduzida, não requer aparelhagem sofisticada e o retorno do paciente às suas atividades é em baixo tempo. Quando nós conseguimos devolver uma função ao membro, ou seja, fazer com que uma mão volte a funcionar como uma mão deve funcionar,
um braço, uma perna, um oco axilar, que a pessoa recupere a sua função, do ponto de vista físico, não há restrição para que ela retorne às suas atividades. Como eu disse, o dano psicológico da queimadura sempre também é difícil de superar. Outro hospital público do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, dispõe de 2 unidades para tratamento de queimados. Uma só de crianças. A enfermaria de adultos está lotada. Teve uma queimadura que entrou pela mão e saiu pela perna. E foi tão intenso que não teve jeito. Ela já necrosou, né? No momento já leva uma destruição muscular e evoluiu para amputação tanto do braço quanto da perna. Ele vai precisar de uma prótese, de uma reabilitação longa. O que aconteceu com o senhor? Aconteceu que tinha um fio pendurado de telefone com um ganchinho. E eu, como lá tem muita criança, eu fiquei com medo das crianças tirar, mexer a mão. Fui lá e tirei, comecei a puxar, tentar tirar. Num lance desse que eu fui tirar, ele fechou curto, porque eu estava sentado no ralo. E aí incendiou tudo, queimou minhas nádegas, eu tive uma parada cardíaca. O estado de saúde dos pacientes desta ala é grave. Alguns só conseguem respirar com a ajuda de aparelhos. As queimaduras são profundas, difíceis de cicatrizar. Além da pele, o fogo atingiu e comprometeu vários órgãos do corpo. A maioria dos pacientes se acidentou com álcool. Rosana, o seu acidente foi com o quê? Foi com álcool. Rosana teve alta há 3 meses. Mesmo assim, ela é obrigada a comparecer 2 vezes por semana no ambulatório do hospital para dar continuidade ao tratamento e não perder os movimentos do corpo. Rosana teve 23% do corpo queimado. No começo foi muito ruim. Nem eu tô falando, eu só fui ter noção mesmo, é um mês depois mesmo. Quando eu fiquei uma vez em pé aqui no hospital, que eu me olhei assim, que eu vi o tamanho da coisa assim, eu quase desmaiei aqui. Aí foi onde eu entrei em depressão mesmo. A gerente-geral de saneantes da Anvisa lembra que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do álcool líquido desde 2002. Mas uma liminar impetrada por 12 empresários do setor derrubou a medida. A Anvisa recorreu e nós estamos aguardando a decisão final para que caia essa liminar, ou seja, que a gente não consiga mais encontrar esse produto nas prateleiras de supermercados, nas vendas e etc. No período que a gente conseguiu fazer com que o álcool fosse vendido somente na forma gel, a quantidade de queimados em crianças caiu drasticamente. Depois da publicação da resolução, esse número caiu 60%. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. E hoje esse número voltou ao que era antes. Ou seja, 1 milhão de queimados por ano, aonde de crianças nós temos 300 mil acidentes por ano. O representante da Abraspeia, uma associação formada por fabricantes do produto, contesta estes números. Esses dados simplesmente ofendem a inteligência de quem está acostumado a trabalhar com dados. Se a Associação Médica diz que tem 1 milhão de queimados, eu acho que aonde eles foram buscar esses dados eu não sei, porque esses dados estão disponíveis no DataSUS, pela internet, a qualquer pessoa. A quem compete o poder de resolver isso logo? Bem, o judiciário, né? Porque esse processo está, né, em julgamento. A gente está aguardando ansioso por uma decisão há muito tempo, isso já está lá há muito tempo. E também a gente apela também à Câmara e ao Senado, porque existem vários projetos de lei aonde é uma cópia fiel da nossa resolução 46, porque a nossa é uma resolução e isso, se virar um projeto de lei, é uma coisa que fica mais forte. O senador Valadares encaminhou esse projeto, que é a venda do álcool, que ele é explosivo, ele queima, ele mata, ele mutila a nossa gente. E, para alegria minha, eu fui o relator. Dei o parecer favorável
Neste mês ainda, aqui no Senado, a gente vai deliberar sobre esse tema, aprovando o projeto do senador Valadares. É inadmissível que a gente veja essa agressão contra as crianças e até contra adultos, né? Devido ao poder explosivo e, naturalmente, das queimaduras originadas pela força do álcool. Essa proibição vai criar um mercado paralelo, marginal, porque não vai se proibir o álcool no posto de gasolina. Acredito que não. Então as pessoas, em vez de comprar o álcool no supermercado engarrafado, eles vão comprar no posto de gasolina. O ser humano tem que estar em primeiro lugar. A vida, a dignidade de vida, a qualidade de vida tem que estar em primeiro lugar. Por mais que esse ou aquele setor do empresariado pense no lucro, que é legítimo, o lucro não pode atropelar as vidas. A médica Maria Cristina Serra trabalha há mais de 20 anos com queimados nos hospitais do Andaraí e no Souza Aguiar. Ela e um grupo de médicos especialistas no assunto fundaram a APAC, a Associação Ivo Pitangui de Apoio ao Queimado, uma entidade sem fins lucrativos e que tem como foco a reabilitação de crianças e jovens queimados. A função da APAC é uma função social, quer dizer, é manter essas crianças dando uma melhor qualidade de vida, né, após a alta hospitalar. A gente tem a ONG, nessa ONG são vários projetos. Um deles é Adote um Queimado, né, que é para se saber que essa doação a pessoa pode dar quanto quiser. A gente tem um site, o site é www, né, apac.org.br. O nome da instituição é uma homenagem ao professor Ivo Pitangui, referência mundial em cirurgia plástica e que há mais de 40 anos se dedica ao tratamento de queimados em prol da autoestima e do bem-estar da pessoa. Desde a minha formação, quando eu fiz muito queimados agudos, eu lutei sempre nesse aspecto, pronto-socorro, de termos serviço de queimado, depois Pederneiras, e sempre, e esse que você mencionou, Andaraí, são verdadeiros heróis que conseguem, com verbas relativamente pequenas para esse tipo de tratamento, fazer um tratamento digno dos queimados. As queimaduras constituem um desafio permanente, que nós muitas vezes não conseguimos dar ao doente aquilo que gostaríamos de dar. Nós temos limitações. A queimadura é um dos aspectos mais desagradáveis, porque a queimadura, ele não sai como fênix, não renasce das cinzas, na verdade. E o queimar tem um ato simbólico também destrutivo. A cirurgia plástica tem uma importância social muito grande, porque ela reinsere a pessoa no seu núcleo de trabalho, fazendo com que ela seja mais capaz, então revigora o sentido da sociedade. Foi o professor Ivo Pitangui quem criou o Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Esse serviço foi criado com duas finalidades. A primeira, atender a população. E a segunda, de formar cirurgiões, no sentido que atender apenas não basta. Precisa formar cirurgiões capazes de atender do Brasil, de outras regiões do mundo, de vários estados. Então, esse princípio fez com que, depois de 40 e tantos anos, nós tivéssemos incorporados a nós outros colegas com o mesmo espírito, e esses colegas se incorporaram a essa mesma filosofia e criamos um departamento muito grande de cirurgia plástica. Maria Celsa faz tratamento na Santa Casa da Misericórdia há mais de 20 anos. Eu tive 85% do meu corpo queimado, de terceiro grau só tive 60%. E fiz, ao total de cirurgia, 28 cirurgia plástica, com o Ivo Pitangui foi 17. Se eles atingirem meu rosto, eu não vejo a hora, gente. Volta a minha carinha de 18 anos. Maria Celsa é mais uma vítima do álcool líquido. O Inclusão termina aqui. Participe do programa. O nosso endereço eletrônico é inclusão@senado.gov.br. Obrigada pela audiência e continue com a programação da TV Senado. Até a próxima. As crianças são as maiores vítimas